Uma boa tarde a todos. É um prazer muito grande termos essa oportunidade de conversarmos em torno da obra O Livro dos Espíritos. Para provocar a reflexão em torno dessa obra, eu costumo dizer que esta obra ela apresenta o estudo mais completo possível sobre os espíritos e suas interações com o mundo corporal. Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, já no segundo parágrafo, ele vai dizer que o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Então, a doutrina por completo, por inteiro, se encontra nesta obra admirável. O que vou fazer durante os nossos primeiros 30 minutos é mostrar por que aqui nós temos a doutrina completa. Porque nenhum assunto, nenhum tema que envolva os espíritos e suas relações com o mundo corporal está ausente dessa obra. Então ela é uma obra que contém toda a problemática que envolvem os espíritos e suas relações com o mundo corporal. Então o que eu quero, durante esses 30 minutos, é mostrar a capacidade que teve Allan Kardec de construir nesta obra toda a doutrina espírita. É por isso que esta obra vai servir de base para que todos os outros livros de Kardec possam surgir. Então, cada livro é o desenvolvimento de alguma parte dessa obra, e essa obra, portanto, é a síntese de toda a doutrina espírita. Para a gente chegar juntos a essa conclusão de que essa obra é completa, de que nenhum assunto fica de fora, eu vou fazer aqui uma pequena brincadeira com vocês, para a gente ir entendendo esse aspecto de completude que a obra apresenta para nós. Imaginemos, por exemplo, duas cidades. Suponhamos que o planeta Terra fosse reduzido a apenas duas cidades. Que nós, aqui representados, nós, os seres humanos, tivéssemos apenas no planeta duas cidades apenas. E é claro que eu escolho a cidade de vocês que estão presentes, São Paulo, e, obviamente, a minha cidade, onde eu resido, a cidade de Curitiba. Então, suponhamos que os homens só possam existir nessas duas cidades. Quer dizer, não tem outros lugares, que os lugares são apenas estes dois lugares. Então, se a gente, com essa imaginação, começarmos a pensar, bom, se nós existimos no universo, e nesse nosso universo só tem duas cidades, onde a gente possa ser encontrado? Onde é que a gente poderia estar? Então a gente vai brincar um pouquinho com isso para a gente perceber o que a gente chama dos estados possíveis de se encontrar um ser humano nesse universo imaginário em que eu tenho apenas duas cidades. Para começar essa nossa brincadeira, eu vou primeiro dar uma situação possível de encontrarmos alguma pessoa. Eu vou aqui colocar uma primeira situação possível. Nós poderíamos encontrar alguém viajando de Curitiba para São Paulo. Então, se eu tenho duas cidades apenas nesse universo imaginário, eu poderia encontrar pessoas que estão em trânsito, viajando de Curitiba para São Paulo. Então, essa seria uma primeira situação possível de encontrarmos seres humanos viajando de Curitiba para São Paulo. Claro que se eu penso agora simetricamente, um raciocínio por simetria, o que eu poderia chegar à conclusão de uma segunda situação possível, que seria simétrica a esta primeira. A segunda situação seria as pessoas que saíssem de São Paulo e fossem para Curitiba. Então, por exemplo, ontem eu estava na situação primeira, quando viajei de Curitiba para São Paulo. Então, eu estava nessa situação de trânsito de Curitiba para São Paulo. Hoje, eu retorno a Curitiba, então hoje eu estarei na situação número 2, saindo de São Paulo e indo para Curitiba. Então, eu já descrevi duas situações possíveis para encontrarmos as pessoas neste universo restrito a duas cidades. Onde mais eu poderia encontrar pessoas? Por exemplo, vocês aqui agora estariam onde? Vocês estariam em São Paulo. Outras pessoas
por exemplo, numa terceira situação possível, seriam as pessoas que estão lá em Curitiba. Então eu tenho pessoas agora que estão em Curitiba. Então elas estão vivendo o que eu represento ali na situação número 3. E é claro, como vocês já perceberam, eu teria uma situação 4 correspondente, que é a situação em que nós nos encontramos agora, aqui presentes nesta sala. Nós estamos em São Paulo. Então veja que a situação 3 e a situação 4 mostram também 2 estados possíveis. As pessoas que não estão em trânsito, mas as pessoas que estão vivendo ora na cidade de Curitiba, ora outras que estão vivendo na cidade de São Paulo. Então até agora a gente pensou 4 situações possíveis. Entre 2 cidades, ou as pessoas estão em trânsito, ou as pessoas estão vivendo cada uma na sua cidade. Pensando rapidamente, a gente poderia achar que aqui nós esgotaríamos todas as possibilidades. Ou alguém está em trânsito de uma cidade para outra, ou alguém simplesmente está vivendo numa cidade ou em outra cidade. Mas se nós refletirmos um pouco na capacidade que tem o ser humano de ação à distância, de interação de alguma maneira, nós vamos poder bolar ainda uma outra situação, uma 5ª situação possível. Que seria nós aqui, em São Paulo, de alguma maneira interferindo lá com Curitiba. Por exemplo, se tem alguém agora de Curitiba nos assistindo, essa pessoa pela internet está recebendo algo de nós que estamos aqui em São Paulo. Então eu posso imaginar uma 5ª situação, que é uma pessoa que vive em São Paulo, mas por algum mecanismo de interação, aqui a gente desenhou alguns exemplos, telefone, internet, pensamento, pouco importa o mecanismo, essa pessoa, embora estando em São Paulo, ela ainda assim poderia de alguma maneira interferir com Curitiba. E olha que a interferência pode ser drástica. Você pode estar em São Paulo, ligar para um parente seu que mora em Curitiba e dizer, olha, papai morreu, ou ganhamos na Mega Sena acumulada. Então você pode interferir numa cidade estando na outra cidade. É o estado de alguém que vivendo em São Paulo pode também simultaneamente, sem sair de São Paulo, mas de alguma forma saindo, ou seja, agindo numa outra cidade de Curitiba. Claro que por simétrica a essa situação, nós teríamos uma situação de número 6. Alguém que esteja em Curitiba e lá de Curitiba ele interfere em São Paulo por qualquer mecanismo de interferência, internet, telefone, etc, etc. Então nós temos agora 6 situações possíveis que mostram de que maneira uma pessoa ou pessoas que só pudessem viver em 2 cidades, como é que elas poderiam existir, o que estariam fazendo, quais seriam as suas ocupações, quais seriam as suas atuações. Então, se nós imaginamos 2 cidades e pessoas, nós conseguimos reduzir a 6 situações possíveis de encontrar alguém. Experimente bolar uma outra, que não seja uma combinação destas. Por exemplo, eu poderia alguém em trânsito, lembra? E em trânsito ele também está interferindo com uma outra cidade. Ele poderia em trânsito estar telefonando, mas é uma combinação do estado número 1 e 2, que é o trânsito de uma para outra, lembrando, com a combinação dos estados 5 ou 6. Ou seja, eu poderia, quando eu boto esses 6 estados possíveis agora reunidos, eu posso imaginar situações que sejam combinações de alguma maneira destas, mas eu não consigo imaginar uma situação nova, uma situação que pudesse ser diferente de uma dessas 6 ou que fosse mais do que uma combinação delas. Vocês seriam capazes de pensar alguma situação? Matematicamente fica muito difícil, porque se eu tenho 2 conjuntos e objetos que possam pertencer aos 2, eu posso ter a união, a interseção desses conjuntos, eu posso ter os objetos pertencendo a um conjunto ou outro, mas eu não consigo imaginar uma outra, o que seria uma 7ª situação. Então essas 6 situações esgotam todas as nossas possibilidades de imaginar uma pessoa que existisse no universo contendo apenas
duas cidades. Ou essa pessoa transita de uma cidade para outra, ou essa pessoa vive em cada uma dessas cidades, ou essa pessoa está de alguma maneira num lugar interagindo com o outro lugar. Ou seja, aqui nós temos 6 situações máximas possíveis em que eu poderia encontrar uma pessoa interagindo entre duas cidades, atuando num espaço que tivesse apenas duas cidades. Vocês falam, bom, para que tudo isso? O que isso aqui tem a ver com o livro dos Espíritos e com o nosso assunto? Basta fazer uma pequena mudança para a gente ver as relações dessa metáfora simples que estou fazendo, de pessoas entre duas cidades, com esse esquema que agora vai ficar um pouco mais claro para vocês. Nós podemos conceber o nosso universo como contendo duas dimensões, ou 2 mundos, o que a gente chama o mundo espiritual, dos espíritos que não estão encarnados, que estão fora de um corpo físico, e o mundo corporal, dos espíritos que estão encarnados. Então eu posso também, didaticamente, separar agora o universo em 2 mundos, o universo espiritual e o universo corporal, onde as pessoas agora viram espíritos. Os espíritos atuam nestes 2 mundos. Então agora a metáfora começa a ganhar sentido. Se os espíritos só podem atuar em 2 mundos, ou eles atuam no mundo corporal ou estão no mundo espiritual, este é o seu universo, eu também vou poder, por analogia com aquelas 2 cidades, encontrar os espíritos em 6 situações possíveis. Vamos recordar? Primeira situação é encontrar o espírito em trânsito do mundo espiritual para o mundo corporal. Nós encontramos hoje na Terra vários. Se vocês buscarem o telefone, vão encontrar que tem muita gente grávida, tem muita mulher grávida. Uma mulher que esteja grávida nesse momento, aquele espírito da criança está no momento 1. Nessa situação 1, ele está vindo do mundo espiritual para o mundo corporal. Este aqui tem um nome que Kardec vai dar, que a gente chama de encarnação. A passagem do espírito do mundo espiritual para o mundo corporal. Esse fenômeno é tão importante que Allan Kardec deu um nome para ele. A encarnação do espírito é a passagem de 1 para 2. Por simetria, lembrando as 2 cidades, nós podemos ter o caminho inverso, em que o espírito deixa o mundo corporal e vai para o mundo espiritual. Certamente agora na Terra tem milhares de pessoas nesse estado 2, em morte, acabando de morrer, naquele estado de passamento. Aqui se encontra a morte. Como o espírito passa do mundo corporal para o mundo espiritual. Então veja que eu tenho a encarnação de um lado, no item 1, e agora a morte no item 2, ou a desencarnação. Então, veja que eu tenho as 2 situações primeiras que a gente viu lá das cidades. Agora, o que eu posso ter, analogamente ao esquema anterior, eu posso ter um espírito na situação 3. Certamente agora, Allan Kardec, muito provável Santo Agostinho e vários espíritos estão agora no mundo espiritual. Não encarnaram ainda em outros mundos, estão vivendo no mundo espiritual. Seria a situação 3ª, em que ele está vivendo neste mundo espiritual. Por simetria, o que eu vou ter? O item 4, análogo ao 3º, são os espíritos vivendo no mundo corporal. Todos nós aqui presentes estamos na situação número 4. Estamos agora vivendo no mundo corporal. Como tem espíritos aqui presentes que estão no mundo espiritual, que era a nossa situação 3. Então, tenho a 3, tenho a 4. Agora eu vou ter, analogamente, também a situação 5. É esta situação em que eu tenho um espírito no mundo corporal e, ao mesmo tempo, interagindo no mundo espiritual. Eu quase fiz isso há uns 40 minutos atrás, que é quando a gente tira aquele cochilo pequeno. Então, aqui estão os fenômenos de emancipação da alma, o sono, o sonho. O que é o sono e o sonho, se não você está no mundo corporal, mas interage de alguma forma com o mundo espiritual. Então, é o fenômeno de emancipação da alma, que é um fenômeno importante. Por simetria, nós temos também
a situação de número 6. É quando o espírito está no mundo espiritual e interfere ou interage com o mundo corporal. Aqui nós temos todos os fenômenos mediúnicos. Aqui estão dentro os fenômenos mediúnicos. Também estão os fenômenos de interferência dos nossos anjos guardiães sobre nós mesmos, dos espíritos interferindo na matéria, nos fenômenos da natureza. Então, todos os fenômenos associados aos espíritos que estão no mundo espiritual, mas estão interferindo no mundo corporal. Resumindo, nós temos essas 6 situações possíveis que representam as possibilidades de encontrarmos um espírito qualquer. Suas ocupações, suas missões se dão nessas 6 situações possíveis. Não falta nada. Qualquer fenômeno que envolva o espírito é uma dessas 6 ou uma combinação delas. Então, se um espírito for muito evoluído, ele possa estar encarnando no mundo corporal, mas como ele é muito evoluído, mesmo encarnando numa situação 1, ele poderia estar interferindo no mundo espiritual ou no mundo corporal de alguma maneira. Ou seja, você pode combinar essas situações possíveis para encontrar todos os fenômenos possíveis de serem estudados com os espíritos e o mundo corporal. Então, Kardec, ao estudar o Livro dos Espíritos, ao construir o Livro dos Espíritos, Allan Kardec apresenta esses 6 estados possíveis. Por isso eu disse no começo que o estudo que ele propõe é completo, nenhum assunto ficou de fora. Por isso, quando você olha o Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, quando Allan Kardec introduz o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, você vai encontrar os capítulos que tratam desses 6 estados. Por exemplo, esse indivíduo aqui, os espíritos, é estudado no primeiro capítulo da segunda parte, os espíritos. Depois ele estuda a encarnação dos espíritos, o item 1. Depois ele estuda a volta do espírito ao mundo espiritual com a morte, o 2. Depois ele estuda da vida espírita, como o espírito vive lá no plano espiritual, que é o 3. Depois ele estuda o 4, do espírito vivendo no mundo corporal. Depois ele estuda o 5, da emancipação da alma, do espírito que está no mundo corporal e ao mesmo tempo ele interfere no mundo espiritual. E depois ele estuda a situação número 6, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. O espírito que vive no mundo espiritual e que simultaneamente ele interfere no mundo corporal. Então, nenhum fenômeno deixa de ser estudado aqui. Eu quero estudar o fenômeno mediúnico, qualquer que seja o tipo de mediunidade. Onde eu tenho isso? Nesse capítulo que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Eu quero estudar o sono, o sonho, a emancipação da alma. Nesse capítulo que corresponde ao 5º, que é o capítulo da emancipação da alma. Eu quero estudar como é que o espírito vive no plano espiritual, suas percepções, como ocorre a sua vida. Você vai estudar o item 3º, que é o capítulo do espírito, que é o capítulo da vida espírita, que trata dos espíritos no mundo espiritual. Eu quero estudar o espírito encarnado, o que ocorre quando o espírito está no corpo. O que é que o corpo interfere no espírito? Você está estudando esse item 4, que é o capítulo do espírito vivendo no mundo corporal. Então, eu quero estudar a encarnação, o espírito vindo para cá. Você vai ter lá o capítulo da encarnação. Eu quero estudar a morte, o passamento, o espírito voltando. Você vai estudar esse 2º estado. Então, estes 6 estados que esgotam todos os fenômenos possíveis são tratados em O Livro dos Espíritos. Então, nisso é que eu digo que o Kardec pensou de forma completa. Nada falta, em princípio, em leis gerais, ali está dentro do Livro dos Espíritos. Por isso ele é abrangente. Todos os assuntos são tocados. A espinha dorsal de qualquer fenômeno que envolva os espíritos e o mundo corporal, você vai encontrar na obra O Livro dos Espíritos. Por isso ela é uma obra ampla, completa, nenhum tema, nenhum assunto deixou Kardec de lado. Então não há nenhuma outra obra na literatura que tenha tal abrangência, que consiga dar conta do conjunto de fenômenos que Allan Kardec conseguiu dar conta com O Livro dos Espíritos. Então veja, é muito simples a ideia que ele nos apresenta, ao mesmo tempo muito profunda, de numa única obra esgotar todos os fenômenos que envolvam os espíritos e os 2 mundos, corporal e
espiritual. Tá claro? Então isso fica apenas aí para a nossa provocação, para que a gente possa começar a refletir da beleza, da simplicidade e ao mesmo tempo da grandiosidade dessa obra. Sua abrangência é fenomenal. E isso aqui se encontra apenas na segunda parte de O Livro dos Espíritos. É a parte em que ele trata dos espíritos interagindo nesses dois mundos, corporal e espiritual. Então isso aqui é um esquema apenas da segunda parte da obra. Mas Kardec vai dizer no preâmbulo do que é o Espiritismo, que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. E ele vai explicar. Como ciência experimental, o Espiritismo trata de investigar os espíritos e suas relações com o mundo corporal, que é o que está aqui. Aqui é o fundamento de toda a ciência espírita. Mas diz ele, como filosofia prática, o Espiritismo estuda as consequências morais que vão surgir do estudo dessas relações. Como o espírito interage nesses dois mundos, Kardec, ao estudar essa interação, ele percebe que há leis morais que são fundamentais, que são consequências naturais deste estudo. Daí ele escrever as duas outras partes do Livro dos Espíritos, a terceira e a quarta parte. Na terceira parte, ele vai exatamente tratar destas leis morais que foram obtidas a partir deste estudo e as consequências que o espírito sofre do cumprimento ou não dessas leis, que estão na terceira parte, na quarta parte da obra. Então, lá na quarta parte, ele vai estudar quando o espírito cumpre as leis divinas, felicidade. Estado de felicidade e ventura. Quando ele não cumpre, estado de dor ou de sofrimento. Então ele mostra as relações entre a felicidade da alma com o seu progresso moral, que é o que ele vai estudar na quarta parte de O Livro dos Espíritos. Então veja que O Livro dos Espíritos contém não apenas toda a estrutura da ciência espírita que trata desses 6 estados, mas tudo aquilo que corresponde à filosofia espírita que trata dos aspectos morais, das consequências morais que decorrem dessa relação. E na primeira parte, Allan Kardec introduz os elementos fundamentais que vão dar origem ao espírito, ao mundo corporal, ao mundo espiritual, que são as causas primárias, Deus, espírito e matéria, que ele vai tratar nas causas primárias, mostrando como Deus, espírito e matéria permite a criação desse universo extraordinário, formado por essas duas dimensões, mundo espiritual, mundo corporal, espírito e matéria, criados por Deus. Então, a obra tem uma lógica, uma estrutura muito simples nas suas 4 partes, que serão desenvolvidas por Kardec nas outras 4 obras. Por isso que eu costumo dizer que só tem 5 obras fundamentais, porque o Livro dos Espíritos foi dividido em 4 partes. Cada obra que Kardec vai produzir depois é um estudo, um desenvolvimento, um complemento dessas 4 partes. Assim, para estudar a primeira parte, ele escreve em janeiro de 68 e publica a obra Gênese, os Milagres e as Predições. Veja, a Gênese trata das origens, causas primárias, Deus, Espírito e Matéria, é o tema central da Gênese, embora a Gênese trate de outras coisas. A Gênese não é só um estudo da primeira parte do Livro dos Espíritos, ela estuda a primeira parte e vai ainda para outros temas, porque Kardec quer estudar os milagres e as predições também, segundo o Espiritismo. Para desenvolver toda essa ciência espírita que nasce das relações dos espíritos com os mundos corporal e espiritual, ele vai desenvolver isso na obra O Livro dos Médiuns, publicada em 1861. Então, a segunda parte de O Livro dos Espíritos está associada ao Livro dos Médiuns, publicado em 61. A terceira parte, que discute as leis morais, ele vai desenvolver no Evangelho segundo o Espiritismo, em 64. E a quarta parte, que trata das consequências, o que vai acontecer com o espírito quando ele cumpre a lei, céu, felicidade. O que vai acontecer com o espírito quando ele não cumpre a lei, inferno. Aí ele vai escrever a obra Céu ou Inferno. Céu e o inferno. Ou seja, as consequências, felicidade e infelicidade que acompanha o espírito quando ele não cumpre as leis de Deus. Então, ele conclui
a quarta parte de O Livro dos Espíritos na obra O Céu e o Inferno, publicada em 1865. Então, por isso Allan Kardec precisava de 4 obras quando ele completou O Livro dos Espíritos. E não é à toa que na Revista Espírita, em 59, quando no final ele completa a obra que vai ser publicada em 60, essa obra, segunda edição, ela não foi publicada em 57, ela foi publicada em março de 60. Allan Kardec, em 59, num artigo da Revista Espírita, ele vai dizer que ele precisaria de 10 anos para concluir o seu trabalho. Foi exatamente o tempo que ele gastou, porque ele já tinha todo o projeto de escrever para cada parte de O Livro dos Espíritos uma obra que ele precisava produzir. Então ele acaba a Gênesis 68 e ele desencarna em março de 69. Então ele já sabia em 59 que ele duraria 10 anos de vida. Foi o que ele coloca: eu preciso de 10 anos para concluir o meu trabalho. Foi exatamente o tempo que ele teve da providência divina. 10 anos de vida e de saúde para completar o seu projeto de construir as 5 obras fundamentais que constituem toda a estrutura da doutrina espírita, do Espiritismo. Então, essas são considerações aí para as nossas provocações. Gastamos, como disse, aí uns 30 minutos. E agora a gente deixa para ver se vocês querem formular questões, se há perguntas para que a gente possa responder. Caso não haja, obviamente, eu continuo falando, provocando ainda mais vocês, mas vamos ver se nós temos perguntas de vocês e dos nossos internautas. Estamos à disposição para ouvirmos as perguntas. Tem até sua conhecida de Portugal, mandando um abraço para todos aqui. Cosme Massi, o que mudou basicamente da primeira edição de O Livro dos Espíritos para a segunda edição? Quantas edições tiveram? Muito boa a sua pergunta. Quem é o nome, por favor? Ana Marli. Ana, muito obrigado pela pergunta, e uma pergunta muito boa. Na verdade, Allan Kardec publicou a primeira edição, como vocês sabem, no dia 18 de abril de 1857. A obra era dividida em 3 partes. A segunda edição tem 4 partes. Na verdade, as mudanças são de vários tipos. Primeiro, uma organização diferente da obra e uma ampliação considerável do seu conteúdo. A obra de 18 de abril de 57, ela continha apenas 501 itens. A obra de 1860 tem 1.018 itens. Então, houve uma ampliação considerável nos itens. Alguns itens, é claro, estavam na obra, não na forma de pergunta. É muito interessante a gente comparar as duas obras para perceber o seguinte. Na primeira edição, Kardec apresenta a doutrina em 2 formatos: perguntas e respostas e texto escrito corrido. Você às vezes lê a pergunta e vê o texto escrito corrido tratando do mesmo assunto. Então Kardec escrevia de 2 formas: apresentava na forma pergunta e resposta e apresentava na forma de um texto contínuo corrido. Na segunda edição, ele percebeu que a forma de pergunta e resposta era uma forma muito mais didática. Então ele abandona o texto corrido explicativo e passa a adotar apenas a forma de perguntas e respostas, porque era muito mais didático. É claro que a forma de pergunta e resposta não significa, como alguns pensam, que Kardec formulou todas as perguntas e que os espíritos tenham dado as respostas para aquelas perguntas. Não foi isso. A forma pergunta e resposta foi uma forma didática que Kardec encontrou de expressar os conhecimentos que ele obteve conversando com os espíritos. Mas você, por exemplo, vai encontrar perguntas em O Livro dos Espíritos e você vai procurar, por exemplo, na Revista Espírita, aí você vai achar na revista uma mensagem que você vai ler, aí você fala: peraí, mas essa mensagem eu já li em algum lugar. Você vai ver aquela mensagem, é a resposta de uma pergunta em O Livro dos Espíritos. Mas como a revista veio primeiro, você descobre então. Então Kardec pegou esta mensagem que ele recebeu dos Espíritos, na Sociedade Espírita de Paris, pegou essa mensagem, criou a pergunta e usou aquela mensagem como resposta para essa pergunta. Há vários exemplos de como a gente descobre muitas perguntas que Kardec não formulou diretamente aos espíritos, mas se utilizou do conhecimento dos espíritos para organizar neste formato perguntas
e respostas, um formato didaticamente muito conveniente. É claro que ele submeteu depois a obra como um todo à apreciação dos espíritos, mas não foi como todo mundo imagina, que Kardec ficou perguntando e os espíritos respondendo, perguntando e os espíritos respondendo. Não foi assim que a obra foi construída. Então essa é uma primeira diferença de formato e de volume, mas há também mudanças de conteúdo significativas que Kardec faz da primeira edição para a segunda. Kardec, como bom cientista, sabia que toda a ciência evolui, toda a ciência progride. Então há coisas que ele descobriu entre 1857 e 1859 que alteravam o que ele havia dito em 57. Um progresso. Vou dar um exemplo, apenas um, tem vários exemplos, mas eu quero pegar um em particular, que é o exemplo do instante da encarnação. Quando em 57 ele trata da encarnação do espírito, Allan Kardec coloca que o espírito se liga ao corpo no momento do nascimento, quando a criança nasce. Enquanto em 1860 ele faz uma alteração. Ele vai dizer que o espírito começa o processo de ligação com o corpo desde a concepção. Quando surge o ovo, quando há a combinação do espermatozoide com o óvulo feminino, você tem a geração do ovo, da primeira célula, é naquele momento ali que já começa o processo de ligação do espírito com o corpo. Ele coloca isso em março de 1860 em O Livro dos Espíritos, e depois vai desenvolver isso em A Gênese. Mas em 57 ele havia colocado que o espírito se ligava ao corpo no nascimento e não desde a concepção. Você vai descobrir, estudando a Revista Espírita de 59, o ano de 59, quando Kardec percebe esse ajuste, essa necessidade de alteração, e ele faz então essa alteração na segunda edição de O Livro dos Espíritos, porque ele estudou mais o fenômeno de encarnação, fazendo mais evocações, dialogando com os espíritos, e ele percebe que o processo de ligação da alma com o corpo na encarnação se iniciava na concepção. Então veja, há da primeira para a segunda edição alguns ajustes que Kardec vai fazendo nesta ciência que está nascendo, que ele está construindo e que ele entrega pronta em 1860. Aí sim, de 1860 adiante, nenhuma alteração foi mais feita no que estava em O Livro dos Espíritos. Muito pelo contrário, Allan Kardec vai comentar 10 anos depois, lá em 1860, já 10 anos, em 1869, quase 10 anos depois da obra O Livro dos Espíritos estar sendo publicada, que nenhuma alteração havia passado, que passado aqueles 10 anos a obra continuava sólida, a obra continuava sem necessidade de nenhuma alteração. Por isso a segunda edição é a definitiva, não houve mais ajustes. Então veja as diferenças dessas duas edições e a importância para o estudioso de estudar as duas. Existem as duas edições à disposição, tanto em português quanto em francês, para quem quiser olhar as duas edições e fazer as comparações para ver os ajustes, as mudanças, aquilo que Kardec introduziu em 1860, que não estava em 1858. Então é muito importante e agradeço já a internauta aí lá de Portugal, é isto? Pela pergunta tão importante para todos nós. Bom, temos bastante perguntas, tá? A Maria Antônia de São Paulo, pelo Facebook, relata o seguinte: Professor Cosme, gosto de estudar o Espiritismo de Kardec, mas para mim o Livro dos Espíritos é muito erudito, extenso e complicado. Tenho dificuldade de estudá-lo em casa, sozinha, por exemplo. O senhor tem alguma dica de como eu poderia estudá-lo de um jeito mais fácil e melhor? Olha, muito importante a pergunta. Quando a gente tem dificuldade de estudar uma obra sozinha, é muito importante que a gente estude em grupo, ou seja, busquemos outras pessoas. Aí um papel importante das casas espíritas, dos grupos espíritas, que favorece um local, uma oportunidade para se estudar espiritismo. Então isso é muito importante, porque de fato é uma obra de ciência e de filosofia. Não se aprende uma ciência e uma filosofia, vai dizer Kardec, a brincar.
Qualquer ciência, qualquer filosofia exige dedicação, estudo, leitura, reflexão. Quando a gente faz isso em grupo, é muito mais motivador. Então você acaba contando com a colaboração de uma outra pessoa que conseguiu entender melhor, que conseguiu refletir melhor. Nós mesmos, eu como tenho recebido muitas dessas perguntas, estou lançando uma coleção sobre compreender Kardec, em que eu vou explicando o Livro dos Espíritos, porque as pessoas nos perguntam. Eu recebo muitos e-mails com dúvidas. Então eu resolvi, inclusive, fazer livro e DVD explicando a obra, dadas as dificuldades que às vezes as pessoas encontram para estudar a obra, o Livro dos Espíritos. Mas aí vai uma sugestão para a nossa internauta, que é buscar um grupo de estudos, tentar encontrar pessoas que estejam interessadas, consultar o material que existe na internet, que temos lá no site IPEAC, que ajuda a estudar. Nós temos também no nosso site lá, cosmimace.com.br, outros sites, outras pessoas, ou seja, buscar apoio, ajuda para não deixar de estudar as obras de Kardec. Estudar as obras de Kardec é o único caminho para a gente conhecer com segurança o Espiritismo. Se você quer ter um conhecimento seguro, mais preciso, você tem que estudar as obras de Kardec. São 21 livros. Lembrando, os 5 livros que eu citei, que nasceram de O Livro dos Espíritos, a obra O que é o Espiritismo, a 6ª obra, os 12 volumes da Revista Espírita, então 6 com 12, 18. Nós temos ainda a primeira edição do Livro dos Médiuns, que nasceu com o nome Instruções Práticas sobre as Manifestações dos Espíritos. Nós temos a obra Viagem Espírita, em 1862, uma obra importantíssima, e temos o Espiritismo na sua mais simples expressão. Essas são as 21 obras que Kardec deixou. Tem ainda pequenos opúsculos, mas eu diria que essas 21 obras lhe dão todo o material necessário para você compreender o pensamento de Allan Kardec e ter, assim, uma clareza acerca do que é o Espiritismo. Então fica aí o convite para buscar grupos, buscar sites, buscar materiais didáticos que possam ajudar a pessoa a estudar o Livro dos Espíritos. O que ela não pode é desanimar, é achar que vai aprender Espiritismo com segurança por outras obras. Não vai. Ela sequer vai ter condição de saber se um outro autor que escreveu, se ele está pensando contra ou diferente de Kardec. Se ela não estudar Kardec, ela vai perder até a possibilidade de comparar, para saber, olha, esse autor criou uma teoria aqui, uma proposta aqui, um princípio aqui, que é contrário ao que Kardec estabeleceu. Para que ela saiba se é contrário ou se está de acordo, ela precisa estudar as obras de Allan Kardec. Não tem como escolher outro caminho a não ser estudar as obras de Kardec, com todas as dificuldades que às vezes a gente possa encontrar. A gente tem que tentar superar as dificuldades e não desistir e não abandonar o estudo das obras de Kardec. Vamos lá, muito obrigado então pela pergunta. Continuando então, como estudar melhor o Espiritismo, a Juraci de Minas Gerais pergunta: professor Cosme, qual a relação de O Livro dos Espíritos com a Revista Espírita? É melhor começar a estudar o Espiritismo com profundidade pelo Livro dos Espíritos ou com as revistas espíritas que o senhor sempre aborda em suas palestras? Boa sua pergunta. Allan Kardec tem um capítulo que eu recomendo a você que vá estudar quando sair daqui, que é o capítulo do método. O primeiro capítulo lá do Livro dos Médiuns, esse capítulo do método. Aliás, não é o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, é este capítulo do Livro dos Médiuns que trata do método de ensino, de como eu devo estudar o Espiritismo. Nesse capítulo, Allan Kardec dá uma sequência importante de como a gente pode estudar suas obras. Ele diz, comece pelo que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo deve ser a primeira obra de estudo de todos aqueles que querem aprofundar o pensamento de Allan Kardec. Começa com a obra O que é o Espiritismo. Depois, diz ele, você vai pegar a obra O Livro dos Espíritos, e aí ele sugere que você, com o Livro dos Espíritos, você vai estudando as outras obras. O Livro dos Médiuns, lembrando, se eu disse a você que o Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, ele é aprofundado em O Livro dos Médiuns, é uma boa oportunidade, quando você está estudando o Livro dos Espíritos, você já buscar o Livro dos Médiuns. Ele recomenda a mesma coisa com respeito à Revista Espírita. Você vai e estuda simultaneamente a Revista Espírita a partir dos temas
que o Livro dos Espíritos lhe sugere. Então, o Livro dos Espíritos fica como sendo aquela referência a partir da qual você vai buscando as outras obras de Kardec, em particular a Revista Espírita. Por isso, nós criamos um site que se chama ipeak.com.br. Vou repetir: I de Ivo, P de Papa, E de Eco, A de Alfa, K de Kardec.com.br, onde você tem lá um menu chamado Estude Online, onde você pode estudar todas as obras de Allan Kardec. Só Kardec se encontra nesse site, de forma gratuita, você não paga nada. Então você vai abrir lá o Livro dos Espíritos, pergunta número 1. Quando você abre em pergunta número 1, aparece a pergunta lá número 1, você pode estudar por ali. Abaixo tem os textos relacionados, onde Allan Kardec, nas suas obras, tratou da pergunta número 1. Então você vai poder, ao mesmo tempo que você estuda o Livro dos Espíritos, você estuda em outras obras de Kardec, onde ele tratou daqueles temas. Então, com o site do IPEAC, você consegue misturar ao mesmo tempo estas 21 obras de Kardec que eu citei aqui no começo. Então, nós criamos o site para facilitar o estudante das obras de Kardec. Nesse site só tem obras de Kardec, ali você encontra tudo de Kardec e ali você pode estudar Kardec. Então fica aí a nossa sugestão, olhar esse capítulo do método de O Livro dos Médiuns e utilizar o material que se encontra no IPEAC para estudar todas as obras de Kardec, lendo Revista Espírita junto com as outras obras que ele produziu. Muito obrigado pela pergunta. A Ana Elizabeth pede para agradecer a Cosme Márcio e seu conhecimento dos espíritos. Vamos lá. O Manuel Neves fala: muito boa tarde, Cosme e equipe, sobre a sua palestra, tá? Por que no caso primeiro, o espírito indo para o mundo corporal, falou-se em encarnação e não em reencarnação? Muito boa a sua pergunta. A reencarnação é o processo de continuação desse processo inicial. Quando o espírito sai do mundo espiritual para o mundo corporal, nós chamamos esse fenômeno de encarnação. Quando esse número 1, que eu chamei de estado, se repete várias vezes, é que nós damos o nome de reencarnação. Então essa é uma primeira distinção importante entre encarnação e reencarnação, mas não é a única. Então, a primeira distinção é essa: a reencarnação significa o processo de repetir várias vezes a encarnação. Mas muito cuidado, que Allan Kardec é muito preciso no uso da tecnologia. Ele vai dizer, por exemplo, lá na escala espírita, ao falar dos espíritos puros ou perfeitos, ele vai dizer assim: os espíritos puros ou perfeitos, você pode conferir isso lá em O Livro dos Espíritos, a partir do item 100 da escala espírita, você vai procurando os itens, eu não me recordo precisamente se é o 114, 115, mas é um item lá na frente, que Kardec trata os espíritos puros. E ali ele vai dizer que os espíritos puros ou perfeitos não estão sujeitos ao processo de reencarnação. Aí você fica: meu Deus, os espíritos puros e perfeitos não estão sujeitos à reencarnação? Mas Jesus não encarnou na Terra? Então Kardec cria a distinção: Jesus encarna, mas não reencarna. O processo de encarnação é um processo de ocupar um corpo. Um espírito puro pode ocupar um corpo no mundo corporal, numa missão muito especial, mas ele não está sujeito ao processo reencarnatório. Então Kardec vai definir que a reencarnação não é apenas repetir a encarnação, é repeti-la por necessidade, é repeti-la para progredir, para avançar. Então reencarnação para Allan Kardec significa uma nova encarnação para todos os espíritos que não são puros ou perfeitos. Uma nova encarnação para o espírito progredir, para o espírito avançar. Então, reencarnação, etimologicamente, seria encarnar de novo. Mas para Kardec, além de encarnar de novo, ele acrescenta encarnar de novo com necessidade de progresso, com necessidade de crescimento. Então, só reencarna os espíritos imperfeitos da escala espírita e os espíritos bons da escala espírita. Os espíritos puros não reencarnam, embora possam encarnar esporadicamente com uma missão especial em algum mundo corporal. Então, eles encarnam, mas não reencarnam. Mesmo que eles encarnassem 2, 3 vezes em mundos corporais, essa repetição de
Encarnações para os espíritos puros, Kardec não chama de reencarnação. Ele chama de reencarnação apenas as repetições das encarnações para os espíritos que não são puros. Então essa é uma sutileza importante que diferencia o processo de encarnação da sua repetição chamada reencarnação. Obrigado pela pergunta, espero que eu tenha conseguido fazer você me entender. Você falou em missão, o Marcel Bastos, pelo live, relata: sou cadeirante, vi sua palestra em Cascavel, Paraná, me formei em educação física e eu queria saber se a minha profissão está relacionada com a minha missão. Veja, é muito importante a gente entender o que Kardec vai chamar de missão. Kardec vai utilizar a palavra missão em dois sentidos. No sentido amplo, lato, em que todos desempenhamos missão. Missão é essa experiência vivida para o espírito em que ele é útil de alguma forma. Como todos podemos ser úteis em qualquer circunstância da vida, vai dizer os espíritos, Allan Kardec, desempenha a missão o pai, o jardineiro, o pintor, qualquer pessoa que esteja fazendo um trabalho útil está desempenhando uma missão nesse sentido lato. No sentido estrito do termo, missão é apenas algo designado que tem um alcance muito mais amplo, muito mais geral. É aquelas grandes missões, se nós usarmos esse adjetivo para qualificá-la. Então Kardec emprega a palavra em dois sentidos. No sentido lato, todos que estão fazendo coisas úteis estão desempenhando missões. No sentido estrito do termo, as missões são agora reduzidas a pessoas muito especiais que têm um compromisso muito maior com a humanidade como um todo. E em que geral nem sabem que são esses missionários, muitas vezes não sabem, vão saber depois da morte. Missão no sentido lato, todos nós desempenhamos todas as vezes que estamos executando atividades que são úteis para a nossa vida, para a sociedade em que a gente vive. Então, qualquer profissão, a sua de educação física, um médico, um professor, está desempenhando uma missão no sentido lato do termo. Isso fica claro lá em O Livro dos Espíritos. Se eu entendi a sua pergunta, aí está a resposta. Se eu não entendi, você pode formulá-la de uma outra maneira. Obrigado pela pergunta. A Rose Amaral diz: olá, conhecimento da doutrina espírita nos liberta. Parabéns, Sr. Cosme, obrigada por elucidar a doutrina maravilhosa. Tem mais uma pergunta do Facebook, Alberto de Porto Alegre. Cosme Massi, a escala espírita está no Livro dos Espíritos. O senhor poderia nos falar um pouquinho sobre ela? Afinal de contas, ela foi criada por Allan Kardec ou pelos espíritos que o auxiliavam enquanto ele escrevia essa grande obra? Obrigada. Na verdade, toda a obra escrita por Allan Kardec teve o apoio, o auxílio, a inspiração dos espíritos. Allan Kardec sempre consultava os espíritos, sempre ouvia a sua opinião. Mas é claro que a redação do texto é dele. Ele era quem escrevia, quem dava o retoque, a palavra final. Claro que ele não criou essa escala da mente dele, pura e simplesmente. Foi ouvindo os espíritos, dialogando com eles e fazendo perguntas que ele pôde montar esta escala espírita. Então é sempre uma obra conjunta. Por isso ele vai dizer que nesse trabalho de elaboração da doutrina espírita, embora a parte dele de redigir, o conteúdo, o conhecimento, teve sempre a participação dos espíritos. Por isso ele fala doutrina dos espíritos. Por isso ele deu o nome espiritismo. A própria palavra espiritismo significa doutrina dos espíritos. Então os espíritos sempre participaram, mas foi Allan Kardec quem deu a forma, o formato, elaborou o texto, fez os ajustes, procurou encontrar a partir das diversas opiniões uma forma mais adequada de escrevê-las para todos nós. Por isso a sua participação é muito grande, por isso ele se intitulava o autor das obras e por isso inclusive ele podia vender as obras e cobrar. Diferente de um médium que recebe mecanicamente, semimecanicamente ou intuitivamente uma obra, a obra não é produto dele, ele é apenas o carteiro que está enviando a carta, ele não cobra essa obra para ele, a obra não é dele. Kardec não, Kardec produziu as obras, vendeu e cobrava essas obras.
Por quê? Porque a obra era dele, ele era o autor. Claro que os espíritos participaram, deram opiniões, mas quem redigiu o livro, quem escreveu o livro, foi Allan Kardec. Claro que os livros também contêm mensagem dos espíritos. E você vai descobrir que muitas vezes você encontra uma mensagem na Revista Espírita, você vai encontrar essa mensagem numa outra obra de Kardec, assinada pelo Espírito, mas você vai perceber pequenos ajustes que Kardec fez na mensagem. Então, ele era o responsável por aquela obra. Então, ele tinha que dar a sua marca, ele tinha que redigir, ele tinha que escrever. Então, por isso, ele pôde ser considerado o autor desta obra e, portanto, até cobrar por ela, justamente, já que a obra era fruto do seu trabalho, das suas meditações, das suas reflexões. E a escala espírita é uma das peças mais importantes que ele vai elaborar, desde o ano de 57, quando ele a publica, e as pequenas alterações que ele vai fazendo na escala até março de 1860. Porque, vai dizer Kardec, essa escala resume toda a doutrina espírita. Se a gente parar para examinar, e não dá tempo aqui para eu ficar só na escala espírita, eu precisaria de umas 2 horas para a gente fazer um seminário sobre a escala espírita. Aliás, nós escrevemos um seminário, produzimos em DVD, está também no nosso site, exclusivamente sobre a escala espírita, porque a gente gastou 2 horas para falar dela, o que é cada um dos elementos que compõem, a importância deles. Eu não poderia aqui, desculpa aí ao nosso internauta, que eu não posso entrar aqui na explicação da escala como um todo, ela é muito grande, muito ampla, e ficaríamos aqui prejudicados. Mas é muito importante estudar essa escala e entender as 3 ordens fundamentais que Kardec construiu. O espírito imperfeito, caracterizado pelo desejo do mal, pela predominância da matéria sobre o espírito, sujeitos a provas e expiações. Os espíritos bons, caracterizados pelo desejo do bem, pela predominância do espírito sobre a matéria, submetidos aos processos de prova, mas não mais de expiação. Os espíritos puros ou perfeitos, nenhuma influência da matéria, superioridade máxima possível, nem sofre prova, obviamente nem sofre expiação. Então você tem essas 3 grandes ordens que constituem a escala espírita, fora as suas subdivisões nas diversas categorias. Então, peço desculpa ao internauta para não poder aprofundar aqui nesses nossos 30 minutos exclusivamente falando da escala espírita, mas convido que faça esse estudo, que busque também no nosso site material em que a gente aborda a escala espírita e outros autores que também tratam do tema da escala espírita. Muito obrigado pela pergunta. O Tarcísio pergunta: boa tarde, sobre os sonhos. Quando se tem um sonho, por exemplo, que se desencarnou e encontrou a mãe já desencarnada, ele fez uma pergunta para tirar uma dúvida em relação a algo familiar e ela responde: isso pode? Pode. Veja, o sonho tem uma complexidade aqui, eu já recomendo a você que vá no capítulo da emancipação da alma, onde Allan Kardec trata desse assunto. Você pode ir lá no site do IPEAC, pegar os itens desse capítulo para ver também na Revista Espírita, em outras obras que Kardec trata também do tema do sonho. Você vai descobrir que o sonho, ele é composto de lembranças de assuntos já vividos por você, que se encontram na sua memória, e aquilo que ocorreu durante o seu estado no mundo espiritual. Então, há conteúdos do sonho que dizem respeito ao que você viveu durante o sono no mundo espiritual. Então, ali você pode ter estado com algum parente que já desencarnou, conversado com seu anjo protetor. E também há elementos que estão na sua memória. E estes elementos, em geral, se misturam quando você acorda. Então, você tem dificuldade de separar o que são elementos novos, que retratam uma vivência que você teve durante o sono, daqueles elementos que são elementos de memória, que tem a ver com suas vidas passadas ou com a sua vida atual. Então, misturar a memória do acontecido
com aquilo que estava acontecendo durante o sonho. Isso se faz naturalmente quando o espírito está voltando do sono, quando ele está acordando. Essa mistura é que gera coisas curiosas. Quando você começa a lembrar do sonho, você vê misturas esquisitas. Fala, esse sonho parece não ter pé nem cabeça. Aqui estava tudo bem, de repente as coisas misturam de uma forma que você não consegue separar. Isso é próprio do sonho, esta mistura de ambas as suas experiências. A passada, que está na memória, com a presente, que ocorre no momento do sono. Então é possível, claro que é possível, todos nós nos encontramos regularmente com as pessoas que nos amam, que nós amamos, nos encontramos com outros espíritos, ou seja, a vida espiritual de relação entre nós e as pessoas desencarnadas é permanente. Kardec vai dizer, nós morremos todo dia quando dormimos. Estamos o tempo inteiro nessa interação. Por isso a gente acha muito estranho quando a gente tem algum relato e um espírito diz assim, se sente surpreso por chegar no mundo espiritual. Eu nunca entendi esses relatos não fazem parte dos relatos de Allan Kardec, porque se o indivíduo todo dia morre, todo dia está no plano espiritual, como é que depois da morte ele pode se sentir tão surpreso de estar no mundo espiritual, o mundo que ele vive todo dia? Então essa surpresa é muito esquisita, ela não faz muito sentido, e Allan Kardec não descreve isso. Tem os momentos de perturbação espiritual que se seguem à morte, momentos de confusão, em que ele ainda não se deu conta que está morto. Isso Kardec estuda, a perturbação espiritual, mas não esse estado de estranheza que acompanha o espírito por anos e anos depois, como se ele nunca tivesse estado no plano espiritual, como se o mundo espiritual fosse uma completa novidade para ele. Esse tipo de relato não bate com aquilo que a gente encontra nas obras de Allan Kardec, já que todos os dias cada um de nós vive a experiência de morte quando estamos no plano espiritual durante o sono. Então é possível sim essa mistura das duas memórias, mas muitas vezes é difícil a gente separar. Então é possível que você tenha conversado com a sua mãe desencarnada e é possível que ela tenha respondido a sua pergunta. Cabe a você, com bom senso, analisar se a resposta dada por ela é coerente, é consistente com ela, se a proposta que foi dada faz sentido. Mas que é possível que esse diálogo tenha acontecido, sim, é possível. Daí eu não estou dizendo que ele aconteceu. Se ele aconteceu ou não, eu não sei, mas que ele é possível, sim, é possível. Obrigado pela pergunta. Eu vou ler o post agora completo pelo online da Eveline Cunha. Que alegria! Estou em Portugal a ver o Cosme, que conheço da minha cidade de nascença, de Três Rios. Vi muitas palestras dele na época de mocidade. Um grande abraço. Que alegria, um prazer muito grande estar falando com você aí de Portugal. Esses são os benefícios da tecnologia. Você em Portugal e eu aqui agora em São Paulo, e ambos saímos de Três Rios, nossa cidade natal. Muito obrigado pelo carinho. Mais uma pergunta pelo Facebook, da Jaqueline de São Bernardo. O senhor acha que quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, ele já sabia que iria escrever as outras obras a partir dessa? Isso eu não tenho nenhuma dúvida por aquilo que a gente encontra na Revista Espírita, em especial por esse próprio artigo em que Kardec fala que precisava de 10 anos para concluir o seu trabalho e que seu projeto já estava muito claro. Ele vai dizer várias vezes que ele tinha muito claro qual era o seu projeto, qual era o seu intento. E fica claro quando você olha o que eu coloquei da estrutura do Livro dos Espíritos. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele sabia destas 10 obras, dessas 4 outras obras que ele deveria produzir ao longo dos próximos anos. É por isso que ele fez a estimativa de mais 10 anos para a conclusão do seu trabalho. Isso eu não quero dizer que ele sabia de tudo, não. Que ele podia prever tudo, até um artigo que ele ia escrever 2 anos depois. Claro que não. Kardec não era um espírito puro ou perfeito. Somente os espíritos puros ou perfeitos têm um domínio completo sobre todas as situações e os nossos conhecimentos. Kardec era um espírito superior da escala espírita, da segunda ordem, da ordem dos espíritos bons. Não um espírito puro ou perfeito que já pudesse saber de tudo, conhecer de tudo. Não era isso e ele tinha ciência disso. Mas ele tinha um planejamento. Como espírito superior, ele sabia planejar. E ele tinha a inspiração dos espíritos que aquele planejamento ele deveria seguir, que aquele era o propósito dele. Quando ele publicou a obra de março
de 1860. Não quando ele escreveu o 18 de abril de 1857, que ele mesmo vai dizer que quando ele começou a trabalhar na obra, e os Espíritos convidam ele para publicá-la, ele mesmo se sentiu assim surpreso de que ele devesse publicar aqueles estudos iniciais que ele fez no ano de 1855, no ano de 1856. Claro que essa obra de 18 de abril não, mas a obra de março de 1860, ele tinha absoluta clareza quando ele publicou essa obra do que ele deveria fazer em termos das outras 4 obras mais importantes que ele produziu até 1868. Obrigado pela pergunta. Temos mais algumas perguntas de internautas, mas gostaríamos de perguntar para a plateia. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer ao professor Cosme, ao vivo? Vamos então, os internautas, um pouquinho de paciência, vamos ouvir a plateia presente algumas questões. A minha pergunta se refere ao fato das obras de Kardec terem sido escritas em francês. E eu tenho, por exemplo, o Livro dos Espíritos eu tenho 2 versões com tradutores diferentes. O senhor que é um estudioso do assunto, existem diferenças significativas entre as traduções? O senhor recomenda alguma ou todas têm a mesma fidelidade? Muito boa a sua pergunta. Aliás, por coincidência, você não sabia, embora você esteja aqui hoje, no Kardec TV, já vai estar disponível, já coloco aí para os internautas a informação, deve estar disponível nos próximos dias, no site do Kardec TV, um conjunto de programas, de pequenos programas de 8, 10 minutos, que eu comecei a gravar hoje, falando sobre problemas de tradução, em que a gente discute exatamente isso. Nesses programas, a primeira coisa que eu começo dizendo é que toda tradução tem erro. Mas não é pela intenção do tradutor, na má intenção. Toda tradução tem erro por definição de tradução. Traduzir é sempre interpretar. Então você interpreta a obra em francês e você tem que reverter aquele seu pensamento para a língua portuguesa. A tradução não é buscar uma palavra em francês e representá-la em português. A gente não traduz palavra por palavra, nós traduzimos ideias, pensamentos. Então eu preciso mergulhar num pensamento que está em francês, para isso eu tenho que dominar a língua francesa e dominar o assunto que eu vou traduzir. Porque aquele pensamento faz parte de uma doutrina, de uma ciência que eu tenho que conhecer. Senão eu não consigo extrair o pensamento do autor. Então eu vou ter que mergulhar em francês, extrair o pensamento de Kardec em francês, então eu tenho que dominar o francês e tenho que dominar a obra que ele produziu, e aí sim eu vou encontrar no português a melhor forma de expressar aquele pensamento. Por isso, em geral, as traduções literais não são tão boas, que tentam ficar muito presas a palavras. Eu tenho que verter sempre o pensamento. Como toda tradução depende de interpretação, os italianos têm uma frase que dói para os tradutores, mas é a verdade. Eles dizem assim, traduttore traditore, tradutor traidor. Toda a tradução é uma traição ao autor, mas não por culpa intencional do tradutor. Não é que o tradutor teve má vontade, má fé, tentou deturpar. Não é isso. É que traduzir é necessariamente pecar, é necessariamente trair, porque você interpreta. Então as traduções, elas são interpretações. E nós temos em português várias traduções, todas elas com interpretações, e algumas interpretações diferentes muito graves, que destoam daquilo que outras traduções colocam. Por isso eu recomendo sempre, olhe mais do que uma, não há nenhuma em particular que eu recomendaria, eu recomendo que você olhe mais do que uma, 2, 3 traduções diferentes. Toda vez que pintar uma dúvida, uma divergência muito grave, só tem um caminho, olhar o francês. Não tem jeito. Você vai ter que recorrer ao francês diante de uma falha de tradução ou de uma incompreensão sua. Agora desconfie mais do tradutor do que o autor. Ao longo desses meus 40 anos estudando a obra de Allan Kardec, eu recebo pela internet centenas de perguntas há muitos anos. E às vezes as pessoas me mandavam assim, professor Cosme, Kardec entrou em contradição. Disse uma coisa num lugar e disse outra em outro lugar. E a pessoa me mandava às vezes o item do Livro dos Espíritos. Aí eu ia olhar e dizer para ela, você está certo, mas não foi Kardec, foi o tradutor.
O tradutor interpretou do jeito dele e ele botou uma contradição onde não existia. Então, recomenda-se o seguinte: primeiro, na dúvida, recorra ao francês. Segundo, desconfie primeiro do tradutor, primeiro de você. A gente recomenda, quando você está lendo um texto, primeiro desconfie de você. Depois você desconfia do tradutor e, na dúvida, você vai no original para ver o que o autor disse. Então, não tem saída, infelizmente. É por isso que na academia, por exemplo, as universidades são muito rigorosas. Se você, por exemplo, quer fazer uma tese de doutorado em Kant, você vai ter que saber alemão. Você quer fazer uma tese de doutorado em Descartes, você vai ter que saber francês. Porque Descartes escreveu, e depende da obra, porque o Descartes também escreveu obra em latim, depende da obra que você quer fazer o seu doutorado. Se você quer fazer o doutorado numa obra que ele escreveu em francês, você vai ter que ler em francês. Mas se você quer fazer o doutorado numa obra que ele escreveu em latim, você vai ter que saber latim. Por quê? Porque você não pode, numa interpretação mais profunda, pegar uma interpretação de uma interpretação. Quando você lê uma tradução, você está lendo uma interpretação de uma interpretação. Você está fazendo a sua interpretação em cima de alguém que já interpretou. Então são duas interpretações. Então é melhor você ficar com uma só. Qual é? A sua. Ou seja, você vai ler o francês e você vai interpretar. Então ler tradução é ler interpretação de interpretação. Então é melhor sempre que possível recorrer ao original francês. Vocês vão pegar aí no site do Kardec TV, eu dou alguns exemplos de graves erros de tradução que mudam radicalmente a interpretação e coloca o Kardec, que não foi Kardec, coloca aquele texto em contradição, mostrando algo absurdo que Kardec não disse, mas que o tradutor disse, porque ele interpretou de uma forma que não é a forma mais adequada de fazer aquela interpretação. Faltou a ele uma visão mais completa de toda a obra kardeciana. Ele precisava ter estudado o conjunto da obra. Quando você conhece o conjunto da obra de um autor, você conhece muito aquele autor, não é um problema de conhecer francês. Conhecer a língua é o de menos no processo de tradução. Tem gente que acha assim, eu vou pegar uma professora de francês, que fala francês, que domina o francês, que nasceu no Brasil, que é uma brasileira, que sabe muito bem o português e que sabe também, fez curso de literatura em francês, essa professora vai ser a melhor tradução. Esqueça, porque ela está lendo uma obra de ciência e de filosofia. Uma obra muito profunda em ciência e filosofia. Se ela não tiver uma boa formação filosófica, uma formação científica, uma visão de toda a obra de Allan Kardec, ela poderá cometer graves erros na sua interpretação. Então, traduzir, como você nunca vai achar essa pessoa completa, que domina tudo, que sabe tudo do Kardec, que conhece tudo, que domina muito bem o francês, sempre você vai ter interpretação. Por isso é que os italianos dizem essa frase que pode parecer agressiva e chocante, mas que ela já está no meio acadêmico há séculos, tradutore, traditore. Tradutor é sempre um traidor. Então eu não recomendo nenhuma em particular. O que eu recomendo é que você use mais do que uma. E na dúvida, pegue o original francês, para que você não fique duvidando de Kardec. Duvide primeiro de você, depois o tradutor e por último você vai ter condições de questionar se Kardec fez uma mudança ou não. Muito cuidado que às vezes tem coisas que as pessoas acham que é um erro de Kardec e não é um erro, é uma mudança. Kardec mudou. O exemplo que eu dei do Livro dos Espíritos. Uma pessoa que leu o Livro dos Espíritos 57, leu os Espíritos 60, tem uma contradição. Kardec disse isso em 57 e disse outra coisa em 60. Não é contradição, é mudança. Se você tivesse estudado a Revista Espírita, você ia ver como ele mudou e por que ele mudou. Então você descobre que não houve uma contradição entre 57 e 60, houve uma evolução, uma mudança. O texto de 57 está errado, o texto de 60 está correto. Então você percebe a evolução deste cientista, a evolução desta ciência, e não algo contraditório. Então é muito importante a sua pergunta, para a gente deixar aí claro para os nossos internautas também, o cuidado de se olhar mais do que uma tradução, porque as diversas traduções que eu já peguei, e eu peguei pelo menos umas 4 traduções para o português, não teve nenhuma que eu não achasse erros. O que é natural, o que simplesmente comprova a frase italiana, toda tradução tem
erro, toda tradução é uma interpretação. Por isso a necessidade dos originais. E por isso lá no site do IPEA que está tudo em francês também. Lá tem todas as obras de Kardec em francês. Quer dizer, você não precisa nem ir atrás da obra em francês. Se você entra no IPEA, na pergunta do Livro dos Espíritos, você pode ver o livro em francês também, imediatamente, até para tirar a dúvida, caso você não consiga entender lá o que está acontecendo com a tradução. Obrigado pela pergunta. Mais alguma aqui? Obras póstumas foi escrito após a morte do Kardec. E me parece, ela faz parte das obras ou não tem o mesmo conteúdo, a mesma qualidade? Muito boa a sua pergunta. Essa pergunta, a gente respondeu já essa pergunta algumas vezes, no mesmo sentido que a academia costuma responder com os trabalhos póstumos dos filósofos ou dos cientistas. A academia costuma dizer assim, todo trabalho póstumo não é considerado, se não foi por ele editado, pela própria pessoa que escreveu, editado e publicado, ele não é considerado como parte da sua ciência, da sua doutrina. Por uma razão muito simples, você não sabe até que ponto aquele trabalho já estava concluído, as mudanças que precisavam ser feitas, as modificações. Então ele tem um valor histórico, mas não um valor doutrinário. Eu costumo dizer, obras póstumas é importante enquanto valor histórico. Você sabe que é uma obra que foi montada a partir de escritos das pessoas que estavam depois de Kardec e que acharam artigos no seu material. Então ele tem um papel histórico importante. Você tem obras póstumas de grandes filósofos, de grandes pensadores, mas você não pode considerá-la, recomenda a academia, como integrantes da doutrina, da ciência que aquele pensador está propondo. Porque você não teve dele a definitiva aprovação, a última aprovação, que se dá com a publicação da obra por ele. Como ele não publicou, a gente considera essa obra importante do ponto de vista histórico, nós devemos ler, nós devemos estudar, mas se nós encontrarmos alguma divergência desta obra com qualquer outra parte das obras por ele publicada, nós temos que abandonar esta obra e considerar aquilo publicado como sendo o seu pensamento definitivo. Então não se sabe, por exemplo, se algum daqueles artigos eram anteriores ao que ele publicou em outras obras. Algumas daquelas ideias não foram modificadas e transformadas em textos em outras obras. Como você não sabe isso, a academia sempre recomenda que você bote uma nota, uma observação no começo da obra, dizendo, isso se trata de escritos que não foram publicados pelo autor, têm valor histórico, mas não podem ser considerados como partes integrantes da sua ciência, da sua filosofia. Então é uma obra importante, nós podemos ler, nós podemos estudar, mas é muito importante que a gente não faça apressadamente a inclusão dessa obra como uma obra que integra a própria ciência espírita proposta por Allan Kardec. Então, feita essa observação, a gente pode ler e deve estudar essa obra, que na verdade vários dos artigos que a compõem vão aparecer na Revista Espírita depois da morte de Kardec. Então é uma obra montada com o material que a Sociedade Parisiense de Estudo Espírita tinha logo depois da obra de Kardec. Mas com essa ressalva, a obra tem valor histórico importante e ela deve ser estudada, mas não considerada apressadamente como parte da doutrina, da filosofia espírita criada por Allan Kardec. Alguma questão mais aqui na plateia? Aí, dos nossos internautas? Tem uma pergunta que veio por e-mail. Perdi uma filha há 6 meses, sinto muitas saudades dela, às vezes revolta, choro, mas acredito que deva ter um plano maior, porque sou espírita. Penso muito nela, tento afastar os meus pensamentos, mas sempre vem a sua voz e a sua presença o tempo todo. Sei que se eu ficar pensando nela, não deixo que ela prossiga em seu caminho. O que devo fazer, Sr. Márcio? O que o Kardec diz sobre isso? Eu não quero sentir isso, mas é maior que eu. O que faço? Bom, eu queria que você pensasse no que eu vou dizer agora. Claro que é muito duro a gente perder um ente querido. A gente usa essa expressão perder pela tradição cultural de que a gente considera a morte uma perda. Nós sabemos que do ponto de vista espírita não perdemos ninguém, as pessoas não morrem, as pessoas trocam de roupa, perdem o corpo, mas não deixam de ser. Sua filha continua sendo o que ela foi
ao longo das diversas existências. Ela não continua sendo sua filha, aquele bebê, se você a perdeu na adolescência ou se você a perdeu com poucos anos de idade. O espírito não desencarna e é criança como espírito, ou é adolescente como espírito. O espírito é a soma de todas as suas experiências, de tudo aquilo que ele foi ao longo do tempo. Então ele é um espírito imortal. Pode ser, inclusive, muito mais antigo que você no processo evolutivo, pode ser um espírito muito mais evoluído ou mais atrasado que você no processo evolutivo. Não lhe pertence, ele é um espírito independente, no máximo é o nosso irmão, embora a gente ainda continue tratando como filha, filho, marido e mulher, mas não são nossos filhos, nossas filhas, nossos maridos, nossas mulheres após a morte do corpo. Lembra o que Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Nós somos espíritos imortais todos, que temos uma história de vida que nos constitui. Então esse espírito querido, que foi seu filho numa encarnação, sua filha numa encarnação, após a morte do corpo, assume tudo aquilo que ele é ao longo de toda a sua experiência de espírito. Agora você faz uma afirmativa que eu queria que você pensasse, que eu gostaria que você refletisse comigo para ver se essa sua afirmativa não está falsa. Você disse assim: eu não devo ficar pensando muito na minha filha porque a perturba. Eu pergunto a você, se alguém ficar pensando muito em você, te perturba? De onde nós tiramos isso? Quem disse que eu não devo ficar pensando nas pessoas que eu amo? Por que não? De onde nós tiramos isso? De onde nós tiramos que os espíritos se perturbam quando nós lembramos deles? Muito pelo contrário. Uma das coisas que nós mais gostamos é lembrar, que as pessoas lembrem de nós. Você está na sua casa lá, triste, adora como um amigo que há muitos anos você não vê, ou um parente liga, cara, estava pensando em você. Você fica tão feliz de saber que alguém está pensando em você, alguém te dirige o pensamento a você. Então esta é ainda uma visão equivocada. Pense comigo, use o seu bom senso, o seu raciocínio. Não é o seu pensamento, a sua lembrança que perturba o espírito. O espírito se perturba pelas próprias emoções ruins que tenha cultivado, pelas intenções do mal, por aquilo que ele tenha feito, e não por você lembrar dele. Muito pelo contrário, lembre dele, lembre dela, todas as vezes que lembrar, ore por ela, peça que o anjo guardião a ampare, visite em pensamento quantas vezes você quiser, como ela vai te visitar. Vai estar no seu lar, vai acompanhar você, se isto fizer parte lá das suas atribuições, e ela julgar conveniente visitar você todas as vezes que ela quiser, principalmente se for um espírito mais evoluído que você, que poderá saber de que maneira até ajudar você. Então tire da sua cabeça isso que eu já ouvi várias vezes e que eu nunca entendi de onde vem a lógica. Como é que pensar em alguém possa perturbar este alguém? Veja, estou falando pensar nessa lembrança carinhosa. É claro que vibrar ódio para uma pessoa, vibrar raiva para uma pessoa, se essa pessoa entra em sintonia nessa faixa, ela poderia capturar esse pensamento ruim. Mas não se trata de um pensamento ruim, se trata de uma lembrança de saudade, de uma lembrança carinhosa. Não há nenhum mal em que a gente lembre com saudade das pessoas que a gente conviveu, que foram nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes queridos. Muito pelo contrário, Kardec vai recomendar, eu aqui vou fazer uma provocação para você entrar lá no ipeak.com, botar lá o título Lar de uma Família Espírita. Bota lá no IPEAC, procura o artigo na Revista Espírita em que Allan Kardec descreve como é o lar de uma família espírita. E você vai ficar surpreso como os parentes interagem o tempo inteiro conosco e de que maneira é tão bonito a interação dos homens com os espíritos, sem nenhum desses medos, dessas preocupações de que eu não posso pensar, de que eu não posso evocar, de que eu não posso ficar lembrando das pessoas que... Não existe isso em Allan Kardec. Então eu recomendo a você e aos outros que estão nos ouvindo que procure essa mensagem na Revista Espírita, o Lar de uma Família Espírita, que você vai ficar. Eu não lembro exatamente o ano agora, depois dos 30 a memória começa a falhar um pouquinho, mas lá no site do IPEAC você digita lá no pesquisar em cima, onde tem aquela lupa, você digita Lar de uma Família Espírita e você vai ver
uma mensagem extraordinária em que Kardec fala desta família que interage à vontade com os seus avós que morreram, com o seu pai que acaba de morrer, nesse processo natural de interação dos espíritos com os homens que não tem nada de perigoso, que não tem nada de problemático. Veja, uma lembrança querida por alguém é algo extremamente salutar. E vai dizer Kardec, os espíritos adoram quando nós lembramos dele, quando nós pensamos dele. Quando nós pensamos com carinho, com afeto, que é o caso que você está levantando de uma mãe que pensa com afeto, com carinho com a filha. Então faça essa pesquisa que você vai adorar esta mensagem que se encontra na Revista Espírita. Puxa, Cosme, tem bastante gente feliz aí com essas novidades, viu? Nós temos várias perguntas, tá? Só do live, por exemplo, a Tânia, o Jean, o Ronald, o Maciel, querem saber um montão de coisa e aí vai ficar, né? Quer dizer, você aí consegue fazer a sua escolha. Tem pergunta sobre aura, se existe, se não existe, cirurgia espírita, se dá certo ou não dá certo, intuição ou é um sopro dos espíritos, tipos de mediunidade, enfim, tem bastante. Puxa, nós só temos 8 minutos. Tantos temas. Alguém mais tem uma pergunta aqui? A gente tem que escolher uma qualquer aí, já que não dá tempo da gente abordar. A plateia tem alguma específica, alguma questão específica para tratar? Há alguma questão específica sobre o Livro dos Espíritos, sobre isso que a gente conversou? Alguma dúvida mais específica ou não? Se tiver, eu daria preferência à pergunta mais ligada ao tema, para a gente não sair tanto, embora todas as perguntas, os temas que você colocou sejam importantes, cirurgias, todos esses temas que são importantes abordar, mas a gente não tem o tempo para isso. Então, se tiver alguma mais específica, eu preferiria e deixaríamos essas outras para uma outra oportunidade. Aqui tem uma pergunta da plateia, então vamos dar preferência. Enquanto isso, você tenta achar alguma outra que esteja mais próximo da temática e eu vou atender aqui a plateia. Então, como espírito encarnado, a gente tem uma visão como é o mundo corporal, né? Agora, o mundo espiritual. Muito boa. Qual é a nossa visão? Veja, isso é muito importante. A sua pergunta é como é que nós enxergamos o mundo corporal? Por aquilo que a gente chama percepções. O que são as percepções? São a forma como nós interpretamos o mundo à nossa volta a partir das sensações. As sensações, elas são transmitidas pelos nossos órgãos. Fecha os olhos. Você está me vendo? Bom, então para você ter a percepção da visão quando está no mundo corporal, você dependeu desses órgãos, desses olhos. Como para ouvir, você precisa ter o órgão da audição no mundo corporal. Então você tem algo no mundo corporal muito curioso. As percepções decorrem das sensações que são produzidas pelos órgãos, que constituem os órgãos apropriados a essas sensações. O ouvido, o nariz, os olhos, o tato, o olfato. Quer dizer, os nossos sentidos corporais são a porta de entrada para que eu tenha as percepções, para que eu possa fazer as percepções. As percepções exteriores do mundo fora de mim. O mundo fora de mim é interpretado, é percebido por mim a partir desses órgãos quando eu estou no mundo corporal. Por isso, por exemplo, um cego de nascença tem muita dificuldade de conversar ou não consegue conversar sobre as cores, porque ele não tem essa faculdade da visão que é permitida quando encarnado pelos órgãos corporais. Então, aí está como as percepções se dão em linhas gerais quando eu estou no corpo físico. Agora, o que ocorre no plano espiritual? Kardec, quando vai estudar o tema, ele estuda, eu vou aqui dizer para que os internautas possam pesquisar em casa, o item ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. O item 257 de O Livro dos Espíritos. Ali ele trata das percepções. A primeira experiência, a primeira conclusão que Kardec tira das experiências com os espíritos é algo surpreendente. Os espíritos não têm órgãos. Não há no perispírito nenhum órgão de percepção. Aliás, se quem está me ouvindo olhar lá o texto, vai encontrar essa frase escrita tal como estou dizendo. Não há órgãos de percepção no perispírito.
Então, as percepções não se dão do mesmo jeito. Por exemplo, o espírito não enxerga por olhos. Ele não tem olhos, o perispírito não tem olhos. Aí você vai dizer, mas como? Vão dizer que quando o espírito aparece para o médium, ele aparece com 2 olhos. Diz Kardec, a aparência e não órgãos. O espírito aparece na forma humana, porque isso está na mente dele. Mas ele enxerga pela nuca, pelo dedo, ou seja, ele enxerga por qualquer parte do perispírito. Não há órgão. Tanto é que se esse espírito muda da forma de humana para uma chama, que o espírito poderia, parece para você como uma pessoa humana e daqui a pouco ele aparece como uma chama. Onde é que tem óleo na chama? Então o espírito, diz Kardec, não tem órgãos de percepção. O perispírito é uma estrutura sensitiva como um todo. Então ele enxerga por todo o perispírito, ele vê, ele ouve, ele sente tudo que ocorre no mundo lá fora por todo o perispírito, mas não por órgãos localizados. E vai dizer ainda Kardec, é por isso que ele pode controlar suas percepções. E eu quero que agora você não escute sem tapar os ouvidos. Não escute o que eu estou falando. Experimente não escutar o que eu estou falando sem tapar os ouvidos. O órgão te obriga a ter a percepção. O espírito, como ele não tem órgão, ele pode não perceber, pode não ver quando ele não quiser, ele pode não ouvir quando ele não quiser. Ele não tem órgãos que obrigatoriamente levam ao espírito as percepções que ele capta do mundo à sua volta. Então ele é completamente diferente. Por isso que quando você vai perguntar como é o mundo espiritual, você não vai encontrar as descrições em Allan Kardec. Não é porque Allan Kardec não sabia, aliás, Allan Kardec vai comentar as descrições do mundo espiritual já feita por Swedenborg, 100 anos antes. Emanuel Swedenborg é o primeiro a escrever livros com descrições do mundo espiritual. E Kardec prefere não entrar. Por quê? Porque como essas descrições são muito similares à Terra, são impressões nossas, a partir dos nossos órgãos, e não a realidade do mundo espiritual. Então Kardec prefere não entrar na realidade do mundo espiritual, porque essa realidade é muito diferente da nossa. Eles não têm as percepções como nós temos, para que pudessem forjar o mundo com os mesmos órgãos. Então, por exemplo, Kardec vai descobrir, o espírito não pode comer no plano espiritual. Porque comer depende de um órgão, um estômago, e de uma necessidade de comer. Aí Kardec, para descobrir isso, ele não fica imaginando. O que ele faz? Ele evoca um espírito de um glutão. Melhor cara para falar de comida é um glutão. Tem alguém melhor? Então ele evoca um glutão. Quem estiver me ouvindo aí, os internautas, pode entrar lá no IPA e botar Baltazar, que era o nome desse espírito glutão, lá na lupazinha do IPA, que você vai achar as mensagens do Baltazar na Revista Espírita. Aí Kardec pergunta ao Baltazar, você tem estômago? Ele diz, claro que tem. Mas o Kardec, se perguntar de novo, ele vai dizer que tem. Kardec pergunta, você tem necessidade de comer? Ele fala não. Mas por que ele não tem necessidade? Porque ele não tem órgão. O estômago ele tem como objeto aparente que ele forjou na mente dele. Mas ele não. Aí ele vai contar que a grande frustração dele é que ele tem desejo de comer, mas não tem a condição de comer, porque ele não tem o órgão. Ele não tem a necessidade. É a necessidade que faz o órgão. Se você quiser, é o órgão que dá a necessidade. Como ele não tem o órgão, ele não tem a necessidade. Então, o comer é psicológico. Ele gostaria muito de comer e não consegue comer, porque ele não dispõe de órgãos para comer. Então Kardec discute isso. Então Kardec tirou de lado toda essa estrutura de alimentação, que deixou muito claro, não faz parte da natureza do espírito. Por isso ele vai tirar de lado todas as torturas físicas. Você não pode furar o olho de um espírito no plano espiritual, porque ele não tem um olho para ser furado. Ele não tem um perispírito material com órgãos que você pudesse adoecer. Então ele vai descartar toda a doença física possível no perispírito. Então ele vai dizer, o espírito não sofre de gota nem de reumatismo, ele não tem órgãos para sofrer. Então não há doenças perispirituais, há doenças psicológicas, emocionais, mentais, mas não doenças físicas. Um espírito com ódio, você pode dizer que ele é um doente moralmente. Um espírito triste, você pode dizer é um doente. Um espírito com depressão, com tristeza, é um doente, mas ele não está doente de algum órgão físico que está causando aquela depressão ou que está produzindo aquele sofrimento. Não há dores físicas porque ele não tem órgãos físicos
para que pudessem ter essas dores. Então são temas que Kardec aborda não apenas nas obras fundamentais, mas em toda a Revista Espírita, mostrando que é muito difícil você agora começar a descrever quais são as percepções dos espíritos. Que como as percepções dependem muito de cada espírito, já que ele não tem um órgão, cada um pode perceber coisas distintas. Aí ele vai descrever por que um espírito se vê num castelo e ele não vê mais ninguém. O castelo existe, ele estava lá num castelo da Europa. E ele não consegue enxergar nada, só vê lá o castelo vazio. Fala, como? Se ele tivesse órgãos para ver, ele deveria ver qualquer espírito que passasse por ali. Mas não, como a percepção depende do seu mundo interior, o seu mundo interior perturbado, ele não enxergava nada, ele só enxergava o crime dele naquele lugar do castelo que ele o praticou. Kardec vai descrever um suicida que diz que se vê caindo de um precipício e se atirando nas pedras o tempo inteiro. Bom, ele não está ali caindo toda hora do precipício, cai, volta, sobe e fica caindo, não. É a visão interna dele, desse estado de coisa. Ele não está caindo de um precipício. Então, quando você começa a discutir as percepções dos espíritos, segundo Allan Kardec, é muito diferente das percepções do mundo material. Por isso Kardec não foi pelo caminho de ficar descrevendo o mundo espiritual com estruturas físicas análogas às nossas estruturas, porque não é assim, nós não temos essas estruturas físicas análogas que permitisse ter um mundo espiritual análogo ao mundo da Terra. Então Kardec vai por um outro caminho para evitar as invenções. Porque aí quando você começa a inventar, cada um inventa uma coisa. Aí um vem e bota que o espírito tem pulmão, o outro que tem coração, o outro que tem fígado, aí um já colocou que tem útero, outro já colocou que engravida. Você não para mais. Cada um vai colocando coisas, porque uma vez que um vai botando órgão, todo mundo põe órgão. E Kardec diz, não há órgão algum. Fez várias perguntas aos espíritos que demonstraram que o perispírito não tem órgão. Se ele não tem órgão, as percepções não se dão da mesma maneira. Então não há escuridão. Como? Se ele tivesse um órgão para ver com que luz o espírito vê. Se aquela luz desaparecer, deveria ter escuridão. Não há escuridão, a não ser as trevas por expiação. Mas são trevas interiores e não tem a ver com percepção externa. Então Kardec vai estudar esse tema no 257, na Revista Espírita, evocando os espíritos, e você vai ficar curioso como as percepções mudam de espírito para espírito, a forma como enxergam o mundo muda de espírito para espírito na medida em que o seu mundo interior está perturbado, está confuso. E para encerrar, então, nós concluímos esse tema da percepção recomendando a vocês que estudem o Livro dos Espíritos, item 257, vão para a Revista Espírita e você vai descobrir o quanto as percepções são muito diferentes das nossas percepções no mundo corporal. Bom, eu quero agradecer aí a vocês pela paciência de nos estar aturando aqui durante 1h30, a gente aqui falando sobre o Livro dos Espíritos. Obrigado pelo carinho de vocês presentes. Obrigado aos internautas aí pela paciência, pelo carinho. Dizer que não foi possível responder a todas as perguntas, é assim mesmo. O tempo é curto, eu tenho que pegar o avião de volta para casa daqui a pouco mais, não tenho mais tempo para ficar aqui, mas dizer para vocês do carinho, da atenção, muito obrigado pelas palavras aí de apreço, de consideração, obrigado a todos que nos acompanharam até esse momento e até uma outra oportunidade aí conversando com vocês pela internet, e fica sempre a nossa recomendação, estudar Kardec para a gente viver Kardec. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.